Troca de ideias desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Vai falar agora com mais um candidato a vice-prefeito do município de Lajeado. Nessa série de entrevistas que estamos fazendo, ontem, pelo sorteio, fizemos a entrevista com o Guilherme Tché do Novo, ele que é o vice da Gláucia Schumacher do PP. Hoje, Márcio Dalcin do MDB, que é o vice de Carlos Eduardo Ranzi, também do MDB. E amanhã, nesse horário, teremos a entrevista com o Matheus Selke, do PDT, que é o vice de Sérgio Knipoff, do PT. O Márcio Dalcin representa a coligação Olhos no Futuro, Mãos à Obra, composta por MDB, Podemos, PSD, PSB e PRD. Inclusive, o Márcio, junto com o Ranzi, esteve agora há pouco participando do café na CDL, a Câmara de Dirigentes de Lajeado, onde esteve o Luiz Fernando Wagner, trouxe conteúdo dentro também do panorama. E a gente vai ampliar agora em 20 minutos, de acordo com as regras estabelecidas, né? Um bate-papo, é uma entrevista, e a gente vai saber um pouco mais do Márcio, o porquê de escolher essa condição de concorrer a vice-prefeito de Lajeado, Márcio Dalcin, que é vereador no município de Lajeado, concorreu pela primeira vez em 2020, se elegeu e agora está buscando uma condição diferente, buscando ser vice-prefeito de Lajeado. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Márcio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo Sander. Bom dia, Rita de Cássia. Bom dia, Márcio. Quem está nos acompanhando aqui, quem está nos acompanhando de casa, nas redes sociais e na rádio. Ricardo, me chamo Márcio Dalcin, estou em Lajeado fazem mais de 30 anos. Eu nasci no interior de Santa Catarina, numa comunidade chamada Guataparema. Aquela comunidade rural, eu lembro muito bem que até os meus 14 anos de idade a gente não tinha energia elétrica em casa, a gente não tinha água encanada, mas a gente vivia bem. Com a família crescendo, o pai e a mãe já tinham 5 filhos, o pai tomou uma decisão muito importante na vida dele, que foi uma mudança para poder dar oportunidade para os filhos se desenvolverem ou crescerem numa cidade maior. E a cidade escolhida foi Lajeado. A partir daí, a gente chega em Lajeado, eu começo a minha vida profissional, trabalhando em algumas empresas, né? Estudo, consigo entrar na faculdade, passar no vestibular. Conheço a Simone, que hoje é minha esposa, a mãe da Clara, minha filha, hoje com 16 anos. Né? Então, tudo na nossa vida estava acontecendo de uma maneira muito legal, muito bacana. Os nossos sonhos estavam se realizando e no dia 14 de abril de 2010, numa viagem a trabalho, uma carreta corta a nossa frente e eu sofro um acidente de trânsito. E a consequência desse acidente foi a lesão na medula e eu quebrei o pescoço em 2 lugares. Né? Isso demandou 26 dias de hospital, 16 dias de UTI, né? Isso em Porto Alegre. Volto para casa numa condição totalmente diferente daquela que eu saí 26 dias antes, né? Saí feliz, carregando uma mala, correndo atrás dos sonhos e voltei numa maca carregado por 4 enfermeiros. 2 anos depois de uma recuperação, né, a minha condição era essa, clinicamente eu estava bem, eu precisava achar alguma coisa ou encontrar alguma coisa para voltar à atividade, né? Eu vi a minha esposa se dedicando muito, né, no cuidado com a nossa filha, no cuidado com a casa, trabalhando muito, e aí, vendo toda aquela situação, eu decidi que eu não ia aceitar aquela situação como uma situação definitiva, ou seja, ficar numa cama, dependendo de alguém, né? Por mais que eu tenha 80% do meu corpo sem movimento e sem mobilidade, mas não era uma condição que eu aceitei. E a partir daí a gente começou a construir, né? Eu comprei uma pizzaria, começamos praticamente do zero, hoje nós temos 3 franquias. Me formei na universidade aqui da Univates, em administração de empresas, depois fiz uma pós-graduação em mediação e justiça restaurativa, né? Aí veio a oportunidade, a possibilidade de ser vereador, né? E agora a oportunidade de ser vice-prefeito. Então, uma pequena trajetória de quem é o Márcio Dalcin.
Márcio, começando então na questão do plano de governo mesmo, né? Do Hans e toda, né, a coligação, enfim, toda a equipe que envolve, né, essa preparação para uma possível vitória, né, enfim, nesse pleito. Em relação, a gente não tem como não falar, né, a respeito de tudo que vivemos, ainda vivemos consequências e acredito que viveremos por bastante tempo a respeito de tudo que aconteceu, as enchentes e toda essa destruição. E aí já entrando no plano de governo de vocês, né, tem um dos itens que fala em relação à educação para ação mediante ao alerta de enchente e enfrentamento a calamidades. A gente fala muito sobre o que se tem que fazer depois, mas também quando estiver acontecendo algo, como é que vocês pretendem, com o governo de vocês, fazer esses sistemas de alertas, educação, né, para que as pessoas também consigam vivenciar aquele momento da melhor forma possível? Eu acho que, Rita, o primeiro passo e o primeiro ponto importante é a gente ter muita clareza nos dados e nas informações com antecedência, né? E hoje a gente não tem muito claro isso. Na verdade, a gente só começou a se movimentar, né, o executivo, depois que aconteceu. Qual é a nossa ideia? A gente tem uma informação clara, precisa, desde onde começa as chuvas, lá na cabeceira do rio, né? E vindo com essa informação para que quando ela chega aqui a gente esteja preparado. Ela chegando aqui, a gente vai estar preparado com uma estrutura muito melhor do que a gente tem hoje, né? Com gente capacitada, com equipamentos, né? Para te ter uma ideia, nessa última enchente que teve, um bombeiro, ele não tinha uma redezinha para salvar um jacaré que estava também, né, nessa condição. Sem contar, isso foi só um exemplo, né, no atendimento às pessoas, né? A gente não pode simplesmente chegar às 10 horas da noite e não ter informação de quanto o nível do rio está elevando. Então, no nosso governo, a gente vai implementar todas essas ações, primeiro de informação, né, de saber quando ela acontece, de que forma ela vai acontecer, e depois equipar Corpo de Bombeiros, Defesa Civil com equipamentos. Inclusive, a gente tem no nosso projeto construir um prédio onde a gente vai estar disponível todos os equipamentos necessários para esses momentos. De que forma fazer isso, Márcio? Porque é uma discussão que a gente acompanha, a gente cobra também aqui no dia a dia, desde setembro do ano passado. Fechou um ano recentemente da tragédia de setembro, tivemos a de maio, que foi ainda maior. Mas o próprio governo do Estado muitas vezes não tem o conhecimento. O governador esteve aqui num dia dizendo que a água ia subir, ia chegar de novo a uma enchente muito grande, a 29 metros, e não se confirmou no dia seguinte, eram horas depois. Então, a Defesa Civil do Estado tem essa dificuldade, né? Em nível federal também, a gente não tem essa certeza. Os municípios têm que correr atrás. De que forma tornar essa informação mais clara e ter a certeza? Não sei se certeza em algum dia vai ser possível, mas de que forma as pessoas estarem mais preparadas para que não sejam pegas de forma desprevenida? Ricardo, a gente não vai ser demandado, a gente vai demandar, entendeu? Nós não vamos ser simplesmente, nós não vamos esperar que as informações cheguem, nós vamos atrás. Vou te dar um exemplo, né? Muito se falava na dificuldade da gente ter uma régua para medir corretamente a altura do nível do rio. Uma coisa básica, simples, né? Que era física até e a gente não conseguia. Nós vamos ir buscar, tanto no governo estadual quanto no governo federal, tudo aquilo que precisa para a gente implementar. E se a gente não conseguir, nós vamos fazer com recursos do município, porque a Defesa Civil ela tem um orçamento. A Defesa do Estado ela tem um orçamento também. Pretendem tomar uma secretaria da Defesa Civil ou não é para tanto? Não, ela não vai ser uma secretaria, mas ela vai ser um componente do governo que ele vai ter uma atribuição especial, né? Inclusive, aqui o nosso projeto é aqui no Parque do Imigrante, a gente tem uma sala de controle e comando, ou de comando e controle. Nessa sala vão estar Defesa Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, bombeiros, né, e entidades. Então vai ter uma integração maior também para a comunicação. Aqui também vai ter uma rota fácil com o Rio Taquari.
deu um problema, deu uma enchente, todos os equipamentos eles vão estar aqui, e para te chegar na borda do rio, por exemplo, é só descer aqui, Carneiros, e a gente chega rapidamente para ter alguma situação de salvamento, né? Esse é só um exemplo. Mas sim, a gente vai equipar e não nos vai faltar vontade para fazer isso. Agora, a gente tem que ter atitude de ir atrás, né? O que é fazer? É ver o equipamento certo, comprar. A gente não pode mais ficar achando isso ou aquilo. Márcio, em relação à mobilidade, é um outro tema bastante discutido na nossa cidade, tanto a mobilidade para a questão mais central, quanto na cidade como um todo, né, nos demais bairros também. O que vocês têm de projetos em relação a isso? Rita, há um ano atrás, na Câmara de Vereadores, eu fiz uma fala de que a cidade ela iria parar em 5 anos se a gente não tomasse alguma atitude, né? Errei na minha previsão. Ela faz 2 ou 3 semanas a cidade parou numa sexta-feira. Não sei se vocês lembram. Todas as vias trancadas. RS, BR, internas aqui também, né? Qual é a nossa ideia? É começar a aliviar os fluxos a partir dos bairros para o centro. A gente tem um projeto de fazer ali do bairro, da Avenida dos 15 até o bairro Montanha, uma travessia por baixo da RS 130, que vai ligar o bairro Florestal, Moinhos, ali até o Montanha. A gente tem uma ideia também de fazer uma ligação do bairro São Cristóvão até o bairro Americano, ali perto um pouquinho antes da Bebidas Fruc, ali também, fazer uma passagem. Isso tudo está no plano diretor já. Ele só não foi feito por falta de vontade ou por falta de assumir esse compromisso, de assumir essa responsabilidade. Aquela obra que foi feita lá na RS 130, né, perto da BRF, é uma vergonha aquela obra, né, porque ela piorou a situação dos veículos naquela situação, né, ficou confuso, obra mal feita, obra super, enfim, com aditivo de mais de 2,5 milhões. Então isso a gente não vai deixar acontecer. Outras ligações entre bairros também a gente vai fazer. A gente está já estudando aquela rota onde as pessoas não precisam entrar na cidade para se deslocar de um bairro para o outro. Então, tudo isso está dentro do nosso plano de governo e a gente vai fazer. Como a gente vai fazer? Buscando recurso federal, né, para essas obras. Dentro do nosso governo, a gente já está definido que nós vamos ter um departamento de captação de recursos através de projetos. Ou seja, vão ter lá 2, 3 ou 4 pessoas que elas vão estar especificamente trabalhando full time na elaboração de projetos para captação de recursos. E esse departamento já está definido, eu e o Hansi nós já conversamos, que ele vai estar diretamente ligado ao gabinete do vice-prefeito. Ou seja, o Márcio vai coordenar essa questão de captação de recursos para a mobilidade também, né? Não só para a mobilidade, mas para toda... Tem outros gargalos também, que é na saída do bairro Montanha, aliás, entrando para o bairro Montanha em direção ao bairro Moinhos d'Água, que ali a gente precisa fazer uma intervenção rápida, que é fazer o alargamento, né? Se começou de uma forma meio ruim ali, né? E ali tem congestionamento. A Benjamin Constant até Santa Clara do Sul, a gente vai também fazer um projeto para fazer essa duplicação até Santa Clara do Sul, uma rota que vai de Conventos, que passe por fora, que dê lá no bairro Imigrante, no bairro Igrejinha, no bairro Olarias. Então, todas essas rotas elas estão dentro do plano de governo. Como a gente faz? Projeto, captação de recurso e colocar em prática. A gente não vai mais esperar para que as coisas aconteçam, ou para que depende de um engenheiro, ou de um projetista, ou depende da sorte para que elas aconteçam. Você já deixou claro que essa questão da mobilidade vai ficar mais ao seu encargo, também a busca de recursos. E aí, 2 em 1. Como é que vê a participação de um vice-prefeito numa cidade como Lajeado? Acho que não cabe mais um vice-prefeito que fique apenas acompanhando, que vá lá no gabinete, que bata o cartão, vamos dizer assim, né? Tem que participar, tem que ser ativo. Se tem outras demandas também, de que forma que você pretende ser um vice atuante. E também, dentro dessa questão da mobilidade, imagino que a acessibilidade
até pela sua condição, também vai ser uma bandeira que o Márcio Dalcin vai levantar, como já tem feito desde a época como vereador. Ricardo, a acessibilidade eu não trago ela porque o Márcio é cadeirante. Também, né? Mas eu tenho condições de ter uma cadeira motorizada, né? E desviar das calçadas mal feitas, desviar das rampas mal feitas, embora correndo um risco, eu me coloco em risco todo dia quando eu disputo espaço com o veículo para andar, né? Nós já fizemos uma experiência ali na quadra do HBB, né? Que nós transformamos toda a calçada, que era uma calçada ruim, que era uma calçada que não tinha acessibilidade, que tinha troncos de árvores lá parados há 10, 8 anos. Nós transformamos aquilo lá com um projeto nosso, da Comissão de Acessibilidade da Câmara de Vereadores, com o recurso de uma multa de uma empresa, né, com a participação do HBB, com a participação da Prefeitura, inclusive com a participação do Ministério Público. Então, ali, Ricardo e Rita, a gente provou que dá para fazer. O que precisa é ter vontade. Durante os 2 primeiros anos que eu estive como vereador, eu consegui 2 emendas parlamentares de R$200 mil cada. R$400 mil só para fazer rampas de acesso e melhorar algumas calçadas da cidade. Infelizmente, eu falo com muita tristeza isso, o prefeito, ele, a muito contragosto, ele utilizou menos de R$200 mil, que foram a construção daquelas rampas que tem na parte central da cidade aí, aquelas rampas mais largas, menos inclinadas, né? Então a gente conseguiu fazer isso, e os outros R$200 mil, e isso eu falo com dor no coração mesmo, sabe? De uma insensibilidade muito grande, continuam no caixa da prefeitura. Ou seja, o recurso ele existe, está lá, empilhadinho. Imagina ali R$200 mil, notinhas de 100 empilhadas, uma em cima da outra. Mas o governo de Lajeado não faz. Essa gestão de Lajeado não faz. Esse foi um dos motivos para a sua mudança, porque o senhor fazia parte do governo, né? O PSDB era o seu partido, agora Sim. O senhor está no MDB, que é contrário à atual gestão. Essa foi um dos motivos, sim, porque a gente fez alguns acordos combinados, diálogos com o governo lá no início, de que esse tema da mobilidade, da acessibilidade, ele seria tratado de uma forma diferente, e o pessoal não cumpriu comigo, né? E quando não cumpre palavra, eu acho que é muito feio, isso é muito chato, né? Eu participei um pouco do governo no início e eu vi que não era um governo naquilo que eu acreditava, né? A forma como era conduzido, né? Muitas vezes a falta de diálogo, não era aquilo, né? E eu pensei, não, eu não vou ficar aqui acuado, ou eu não vou ficar aqui acomodado, vendo as coisas que eu não concordo, né? E aí eu fui pautando algumas coisas, algumas questões, e infelizmente elas não foram acontecendo, né? Então, esse foi um dos motivos. Mas com relação à acessibilidade, sim, nós vamos tornar Lajeado a cidade modelo no Rio Grande do Sul em acessibilidade. Não tenham dúvida disso. Não faltam recursos. Não faltam recursos. O que falta é vontade de fazer. E a partir de 6 de outubro, né, a gente vencendo a eleição, a gente já começa a fazer detalhadamente a forma como a gente vai elaborar. Márcio Dalcin, a gente tem ainda 3 minutos até o encerramento, né, do nosso rápido, tempo, né? Do nosso tempo aqui. E então a gente deixa esse espaço para que tu coloques as tuas ideias, né, principais, prioridades. Talvez já foram faladas algumas, mas o que ainda não foi comentado, talvez. Rita, a gente tem uma enormidade de ideias, de propostas, de pensamentos. Inclusive algumas a gente já colocou elas para o público ou para a cidade, né? O que eu quero dizer, Ricardo e Rita, e quem está nos assistindo ou nos ouvindo, é que o Hanzi vai ter trabalho. Uma, porque ele vai ter muita demanda, e a outra, porque eu vou estar atrás dele empurrando, né? O papel do vice-prefeito na nossa gestão ele vai ser diferente de um papel de vice-prefeito, como a gente vê atualmente, né? Que o Ricardo falou, que é chegar lá, bater ponto. Não.
eu vou participar do governo e eu e o Hans, a gente tem uma química muito legal, né? Porque a gente discute e a gente diverge muitas vezes das situações, mas no final a gente entra num consenso. Ou seja, a gente tem essa capacidade, né? Para finalizar, dia 6 de outubro, vote Hans e vote Dalcin, vote 15, a gente vai transformar essa cidade. A gente vai fazer ela diferente daquilo que ela é até hoje. E, de novo, não vai nos faltar vontade e, entre aspas, não vai nos faltar perna, porque a gente pensa grande, a gente tem um desejo muito grande de fazer Lajeado ser referência, não só regional, mas nacional também. Tá certo, tem mais um minuto. Tudo certo? Terminamos? Mandar um abraço para minha esposa, a Simone, um beijo para minha filha, a Clara, que se por algum motivo eu estou aqui com toda essa motivação, é porque elas me dão essa energia todo dia. A possibilidade de eu acordar de manhã, ver a minha filha e ver a minha esposa, depois de tudo que eu passei, e a gente está feliz, unido, né, e vendo as coisas acontecerem, combustível direto injetado na veia, e elas transformam isso para mim como... Eu quero ser para elas uma referência, né? Eu quero que a minha filha cresça e ela está crescendo e ela não está vendo o pai dela numa cama, acomodado, né? Eu quero ser exemplo para ela, eu quero ser exemplo para a comunidade também. Tá certo. Muito obrigada ao Márcio Dalcin, candidato a vice-prefeito, né, junto com o Hanzi. Obrigada pelas suas colocações. Muito obrigado.